Amém, igreja? Saúde, irmão, com a paz do Senhor, amém? Deus está nesse lugar, amém? Se parasse por aqui o culto, eu já me dava por satisfeito, mas temos que fazer o cumprimento, né? Que é a palavra de Deus. Já foi falado aqui cedo e Deus tem falado através dos irmãos, né? Do irmão Antônio dando testemunho dele, do livramento que Deus deu a ele, do presbítero José, do pastor Antenor, do pastor Elias, meu irmão, né, dos irmãos louvando e glorificando a Deus. É uma honra, mais uma vez, estar aqui louvando os irmãos, louvando ao Senhor com os irmãos, né, adorando o nosso Deus, né, não importa aonde for, se a palavra de Deus tiver 2 ou 3, eu às vezes no meu trabalho eu fico ali com o meu amigo Fábio ali, a gente fica falando do amor de Deus e muitas das vezes eu sinto a presença de Deus naquele lugar ali. Porque é a palavra de Deus que diz que se tiver 2 ou 3, ali eu estou presente. Amém, irmão? Não vou demorar muito, prometo aos irmãos, e que Deus possa falar melhor em cada coração. Eu quero ler aqui uma palavra que se encontra aqui em Eclesiastes. Se os irmãos puderem abrir aí as vossas Bíblias. Amém? Glória a Deus. Deus está nesse lugar. Você não está proibido de glorificar o Senhor Jesus. Você não está proibido de adorar o nome dEle. Amém? Porque aqui a gente veio fazer isso. Engrandecer e adorar o nome dEle. Eclesiastes, capítulo 3. Eu quero dar um tema para essa mensagem. Que diz assim, ó. As promessas do Senhor têm o seu tempo para cumprir na minha e na sua vida. Quem pode repetir isso comigo? As promessas do Senhor têm o seu tempo para cumprir na minha vida e na sua vida. Amém, irmão? E diz assim a palavra do Senhor. Quem já encontrou, diga amém. Eclesiastes 3. Aleluia. Que Jesus, o Senhor Jesus seja louvado nesta noite. Aleluia, Jesus. E diz assim a palavra do Senhor, para não tomar muito tempo dos irmãos. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos fazer mais uma oração? Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, acabamos de ler a sua palavra, Senhor. A sua palavra, ela é infalível, ela é inerrante, Senhor. Ela é poderosa, Senhor. E nós precisamos, Senhor, de ouvir, Senhor, o Senhor falar conosco, Senhor, mais uma vez nessa noite. Pai querido, Pai amado, toma meus lábios, Senhor. Quem sou eu para falar do teu amor, Senhor? Pai, estou aqui, careço da sua graça e da sua misericórdia. Usa meus lábios, usa minha vida para edificar mais uma vez essa casa, Pai, que aqui não é outro lugar a não ser a casa de Deus. Amém? E assim eu oro em nome de Jesus e as palmas que louvam o Senhor. Amém? Podemos sentar, irmão. Amém? E eu, quando meu irmão falou comigo, o pastor Elias, a gente sempre fica meio que, a gente fica um pouco trêmulo, porque a gente não está falando de qualquer palavra, nós estamos falando da palavra de Deus, então não tem como não tremer, não tem como balançar, porque Deus, Ele é muito poderoso na sua palavra, e cada coisa que nós falamos aqui, ela pode influenciar na vida dos irmãos, positivamente como negativamente, não é verdade? E eu quero estar aqui juntamente com os irmãos para edificar, né, cada um dos nossos irmãos, amém? E Deus colocou essa palavra no meu coração, né? Quando eu estava voltando para casa, o pastor Elias, meu irmão, ele falou, ó,
tu se prepara que tu vai pregar hoje à noite. Aí eu falei assim, meu Deus, aí te dá logo aquela coisa, né? Que eu vim aqui, tá ali louvando, mas não para pregar, né? Aí eu falei, Senhor, o que eu vou pregar? Eu não quero abrir a Bíblia e falar por falar, eu quero falar aquilo que o Senhor colocar no meu coração. E Deus, Ele colocou essa palavra no meu coração, na minha mente, no meu coração veio, né? Quando eu cheguei em casa, acabei de tomar um banho, né? E tomei um café, aí eu me ajoelhei ali, orei e peguei a palavra do Senhor. Eu estou criando um hábito de ler todos os dias a palavra do Senhor. Fiz esse desafio para mim mesmo, nem que for um capítulo, eu quero ler todo dia na palavra de Deus. Então, quando eu abri a Bíblia, eu tirei aqui para confirmar em Eclesiastes. Eu falei assim, meu Deus do céu, o Senhor mesmo, você quer que eu fale sobre essa palavra? Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz aqui que há tempo para todas as coisas. Amém? Há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, como diz aqui a palavra do Senhor. Há tempo de paz, há tempo de guerra, há tempo de paz. Há tempo de se afastar e tempo de abraçar. Não é verdade? Deus, Ele criou um princípio. E isso ninguém pode tirar. Porque Deus criou e quando Ele cria, fica para todo o sempre. Porque é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Não é isso? Então, aqui Deus fala, né? Falando através aqui do Eclesiastes, né? Salomão, né? Inspirado por Deus, ele diz que tudo há seu tempo. Muitas das vezes, eu e você fazemos tantos planos, né? Tantas coisas que nós elaboramos e muitas das vezes nós ficamos frustrados. Não é verdade, irmão? A gente fala, puxa vida, não poderia ser assim, não poderia acontecer desse jeito. Mas por que não aconteceu? Por que aconteceu isso? Por que deu errado? Porque Deus, Ele tem um propósito maior. E a palavra de Deus diz que o propósito de Deus, as promessas de Deus na vida de alguns personagens que eu vou citar aqui, passaram por algum tempo para se cumprir. E não vai ser diferente na minha vida e na tua vida, não. Tem um propósito, tem um tempo de Deus. Não adianta a gente querer acelerar, porque é que nem você, eu estava meditando nessa tarde, é que nem você plantar uma semente. Tem árvore que ela leva 7 anos para ela ficar totalmente completa, florida, né? Ela leva tempo e não é diferente de mim e da tua vida, né? Vai levar tempo. Muitas das vezes você já vem na caminhada há muito tempo, né? E de repente você está orando por uma causa também há muito tempo e de repente isso não aconteceu ainda. Isso quer dizer que você tem que continuar orando, tem que continuar buscando. O problema é porque muitas das vezes eu e você se intimidando com as dificuldades, com os problemas que vêm, e às vezes a gente fica tímido, né? Vem Satanás, ele também não perde a oportunidade, ele começa a lançar os dardos dele na sua vida, na minha vida, aonde nós temos que usar o quê? A palavra de Deus. Aleluia. Paulo fala que nós temos que se revestir de toda a armadura de Deus. Como se revestir da armadura de Deus? Buscando a Deus, lendo a sua palavra e orando a Ele, não é verdade? Buscando a sua palavra e orando. E Deus colocou no meu coração essa palavra, e um dos primeiros personagens que veio à minha memória foi quando Deus fez a promessa a Abraão. Deus, ele falou que das entranhas dele sairia um, né? Que ele cumpriria o propósito dele, de Deus. E Abraão, vamos dizer assim, quando Deus fez a promessa para Abraão, ele creu, ele acreditou. Só que no percurso da vida de Abraão, se você ler lá nos textos, eu vou ler aqui alguma coisa, você vai ver que Abraão, ele deixou a desejar, não é verdade? A promessa, quando ela foi feita para Abraão, ele só tinha que crer e continuar tocando a vida dele. Assim tem que ser comigo e com você. Crer e deixar Deus trabalhar. Só que no momento, né, do período, quando Deus falou com Abraão, o que aconteceu com Abraão?
Sara veio com uma ideia, ela veio com uma ideia fantástica, né, para não dizer o contrário, né? Ela vira para Agar, que era tipo uma concubina, né, uma criada, e ela consegue colocar na mente da Agar para ela se deitar com Abraão, porque o filho sairia dela. Quer dizer, ela estava querendo dar um jeito para poder resolver a promessa, para a promessa se cumprir. Aí é que está o grande problema, porque quando eu quero ajudar a Deus, muitas das vezes eu acabo atrapalhando. Não é verdade? Quando eu penso que eu estou ajudando, eu estou atrapalhando. Por isso que Deus fala lá para o profeta Samuel: é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia! Não é verdade, igreja? E nisso o que acontece? Diz assim no capítulo 18, no capítulo 18 de Gênesis, versículo 10. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Pareceu a trindade ali, né? 3 personificação, que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E a gente vê que Abraão, quando vê aqueles 3 anjos representando o Pai e o Filho, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele chega para Sara: ó, faz alguma coisa para mim oferecer a Deus. E ele fez aquele sacrifício, e a palavra de Deus diz que Deus recebeu aquela oferta, e ele faz essa promessa, dizendo: disse Deus, certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Aí diz lá no versículo 21: visitou o Senhor a Sara, como lhe disse, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Aí diz assim, ó: Sara concebeu e deu à luz um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que ele dissera. Amém? Aqui se cumpriu a promessa de Deus na vida de Abraão. Mas até se cumprir aqui, passou um grande processo. E a gente sabe muito bem da história, né? Dos erros que Abraão cometeu, porque Abraão era um homem como eu e você, sujeito às mesmas falhas, né? Muitas das vezes nós olhamos esses personagens na Bíblia, a gente acha que eles foram totalmente diferentes da gente, mas eles não foram. Eles também eram de carne, eles também eram de osso. Eles também passaram pelo processo do tempo. E muitas das vezes o processo do tempo entrou dúvida no coração de Abraão, né? Ele cometeu vários equívocos, né? Ele fez aquilo que não era para ser feito. Ele desagradou muito a Deus, mas por outro lado, ele perseverou. Aí é que está o segredo, é a perseverança. A promessa de Deus na minha vida e na tua vida passa pelo tempo, o tempo de provação. Ela passa pelo desafio do tempo. E muitas das vezes a gente acha que está demorando porque nós estamos vendo no nosso tempo. Calma aí, se eu fizer assim, até o final do ano, aquilo ali já está feito assim, aquilo ali já aconteceu isso. E a gente começa elaborando. E a gente acha que vai ser do nosso jeito. E não vai ser do nosso jeito, vai ser do jeito dele, para a glória dele. E a Bíblia relata aqui que Sara, ela pega a criada dela e dá para Abraão se deitar com ela. Aí nasce Ismael. E Ismael foi o quê? Foi a promessa de Deus? Não foi a promessa de Deus. A promessa de Deus era Isaac. Foi Isaac e não Ismael. E Ismael até hoje são aquele povo lá da Arábia, do Iraque, que é inimigo de Deus. Até hoje perturba o povo de Deus lá, o povo de Israel. Porque Abraão se desviou um pouquinho. Então quando eu e você se desviamos um pouco daquilo que Deus tem para nós, 2 coisas que acontecem. Retarda um pouco a promessa. Eu tenho experiência disso. Retarda a promessa. E a gente entristece a Deus. Porque Deus olha para Abraão e vê: não é isso que eu queria para você. Mas já que você fez, a promessa continua sendo Isaac. Deus não cancelou a promessa, não. Porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa.
porventura prometeria a Deus e não cumpriria? Não, ele não é o homem, ele não é o ser humano que promete uma coisa hoje, daqui uma hora muda de ideia, assim somos nós. Mas Deus não, ele sustenta a sua palavra, né? Pelo contrário, todas as coisas estão sustentadas pelo poder da tua palavra. Ele sustenta o dia e a noite. E aqui em Eclesiastes vem dizendo que há tempo para todas as coisas. Você vê, a gente vive o dia, agora vem a noite, daqui a pouco vamos para nossas casas, vamos dormir, e a gente está preso a essa circunstância, estamos presos a esse tempo. Esse é o princípio que Deus criou nesse planeta. Ninguém pode dizer assim, não, eu não vou dormir. Mesmo que você não vá dormir, o sono vai vir, porque é dessa forma que Deus criou, é o natural. E amanhã vai vir o sol, se o tempo não ficar nublado, se for a permissão de Deus. Então você vê que o natural das coisas é assim. E o sobrenatural de Deus é a promessa de Deus. Quando Deus ele faz a sua promessa, vai passar pelo teste do tempo. E passou aqui pelo teste do tempo Abraão, mas a promessa não deixou de se cumprir. Se cumpriu a promessa na vida de Abraão. E outro personagem também que eu queria ressaltar aqui é sobre José. Nós sabemos muito bem da história de José. José ele foi vendido pelos seus irmãos a uma caravana, né? E essa caravana, não me lembro agora o nome, foi levado para o Egito e ele se tornou um escravo. E a gente sabe bem da história, aonde que aconteceu com José. Só que José, ele tinha a presença de Deus na vida dele. Aleluia. Deus estava com ele. Não importa o que as pessoas falavam, não importa o que as pessoas acusavam ele, mas Deus estava com ele. Assim é comigo e contigo. Não importa o que Deus vai falar de você, não importa o que as pessoas falam de você, o que importa é o que Deus fala de você e de mim. Amém? A gente às vezes está muito voltado pelo que os outros falam, pelo que as pessoas falam, entendeu? O que as pessoas falam não vai alterar nem um pouco na minha vida e na tua vida, não vai. Mas o que Deus fala sobre mim e sobre você vai mudar sim, muda a nossa história. E a Bíblia relata que José, ele foi parar na casa de Potifar, e ali as coisas foram prosperando na casa de Potifar. E o próprio Potifar viu a diferença na vida ali, né, na vida de José. Ele viu as coisas melhorando, prosperando, as coisas melhorando ali. Ele vendo aquilo, ele viu que Deus, o Deus de José era com ele. Só que o inimigo, ele não fica sentado, parado, olhando para mim e para você. Se a gente não ataca, não se defende, ele se levanta e vem para cima. E foi o que aconteceu. A gente sabe muito bem da história. O que aconteceu? A mulher de Potifar queria se deitar com ele e José sempre fugindo. Por que ele fugia? Porque ele via que Deus estava com ele e ele não queria atrapalhar aquilo que Deus tinha para a vida dele. E José foi um jovem muito perseverante e levou um tempo, e não foi pouco não, levou 13 anos. A Bíblia relata que levou 13 anos para ele se apresentar a Faraó, para Faraó chamar ele à presença dele. A gente conhece o processo, e nesse período, o processo dele foi coisas assim terrível. Ele foi julgado, foi acusado como estrupador, não é verdade? Está lá. E aí, e você sabe que um estrupador, como a gente vê na televisão, nas reportagens, ele não é bem quisto na cadeia. Imagina que ele não sofreu lá dentro. Só que ele era inocente. Se ele era inocente, Deus era com ele. Então Deus estava livrando ele o tempo todo. Ele estava no cárcere, mas ali no cárcere ali ele se tornou um carcereiro. Ele se tornou um líder ali. Assim é comigo e com você. Deus tem promessa na minha vida e na tua vida. Onde você estiver, Deus vai te chamar para liderar. Deus, que nem o pastor Antenor falou aqui, se me dá para cantar eu canto, se der para me pregar eu prego. É assim que a gente tem que ser, né? Se Deus está dando, vamos pegar e vamos fazer. Porque Deus, ele não gosta que nós venhamos fazer a obra dele relaxadamente, né, presbítero José? Ele não gosta. Aqui é um pontozinho, mas um pontozinho que amanhã Deus pode abranger mais ainda. Por que não? É a promessa. Se Deus tem promessa, e tem, eu creio, ele vai cumprir. Não é verdade? E aqui a Bíblia relata que foram 13 anos que José ficou sofrendo
né? Até que um dia, e diz assim a palavra de Deus, ó, Gênesis capítulo 37, esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, José 17 anos, era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó. Isso está lá em Gênesis 37, no versículo 46. Quer dizer, ele levou 13 anos. Quer dizer, muitas das vezes Deus faz uma promessa na minha e na tua vida, como nós temos, e a gente acha que vai se cumprir rápido. Mas não vai levar um processo. É o tempo de Deus. Nesse período aí, Deus está trabalhando na minha vida e na tua vida. Está nos amadurecendo, está nos aperfeiçoando, né? Está nos dando capacidade, está nos dando sabedoria, está nos dando direção, está nos enchendo com a graça dele, com o Espírito Santo de Deus. E foi assim na vida de Abraão e foi na vida de José. Amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. E outro personagem que me veio à memória aqui foi Davi. Davi também, quando foi ungido por Samuel, ele tinha mais ou menos os seus 16, 17 anos, e ali ele recebeu a unção, né, do óleo ungido ali que o profeta Samuel derramou sobre a sua cabeça, e a Bíblia relata que o Espírito de Deus veio sobre Davi. Davi estava cheio do Espírito de Deus, só que quando ele foi ungido, ele não saiu dali e foi sentar no trono, não. A primeira coisa que ele foi fazer foi lutar lá contra Golias e derrotar o inimigo. E muitas das vezes somos assim, né? É assim comigo e contigo. Nós somos escolhidos de Deus, aí vem os gigantes, vem as lutas do dia a dia, vem as dificuldades, irmão, do dia a dia, porque a promessa passa pelo teste do tempo. Não é isso? E isso acaba que muitos de nós ficam um pouco frustrados, ficam desanimados, outros não querem caminhar mais, porque a promessa, ela está lá. Só que muitas das vezes a gente não quer entrar no estreito com Deus. Foi assim também com o povo de Israel. A história diz que era 11 dias para chegar até a terra prometida, mas levou 40 anos. Como que levou 40 anos? Por causa da rebeldia do povo. Quanto mais eu e você formos rebeldes com Deus, mais vai tardando a promessa. Aquilo que Deus quer fazer para ontem, ele leva um pouco de tempo. Por quê? Porque Deus ele não quer, porque ele quer dar, mas ele quer ver a gente amadurecido. Ele quer ver a gente, olha pra gente assim, ali está a imagem do varão perfeito, que é Cristo. E ele quer que nós sejamos igual a Cristo, a imagem, né, do varão perfeito. E diz a palavra de Deus que Davi, por muita perseguição ele teve, né, com Saul perseguiu ele implacavelmente, né? A gente conhece bem a história, mas no tempo de Deus, Deus colocou Davi no trono para governar sobre Israel. E quando ele começou a governar sobre Israel, ele não governou sobre todo Israel, porque as tribos ainda não tinha confiado totalmente nele ainda. Estava conhecendo, né, as vitórias de Davi. Ao passar do tempo, eles vieram, os líderes de outras tribos, e passaram a confiar em Davi. E a outro personagem aqui que eu coloquei, esse aqui é até um pouco exagerado, é Moisés. Moisés levou, sabe quanto tempo? 40 anos. Meu Deus do céu. 40 anos. Ele saiu do Egito com 40 anos de idade e Deus foi falar com ele pela sarça aos 80 anos. É muito tempo, 40 anos. Amém, igreja? Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Aleluia! E diz assim, ó, e Josué também, quando Deus fala com Josué, a primeira vitória de Josué foi sobre Jericó. Quando Deus passa pelo teste do tempo, Deus fala para Josué, ó, por 6 dias vocês vão rodear a Jericó, mas no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes, e na 7ª vez gritará e a muralha cairá por terra. Passou pelo teste do tempo, amém? Então não vai ser diferente na minha vida e na tua vida. Vai passar pelo teste do tempo, irmão. Passaram esses homens aqui, sem estudar com calma em casa, você vai ver que todos eles
foi provado por Deus. Não é verdade? Vai ser provado. O pastor Antenor aqui está sendo provado com a missionária Márcia, o pastor Elias, o presbítero José, todos os irmãos que estão sendo provados. Por quê? Para Deus dar algo lá fora, maior, ou até aqui mesmo, na localidade, Deus vai te provar nas coisas pequenas, para ver a minha e a tua fidelidade. Não é verdade? Deus ele vai te colocar no pouco, sereis fiéis no pouco e no muito eu te colocarei. Não é isso? E a gente sabe bem da história. Na verdade, e para finalizar, aqui em Mateus 17, 22, vou ler aqui com os irmãos, e diz assim, ó, 17, 22, Mateus 17, reunidos eles na Galiléia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e este o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Olha só, crucificaram Jesus numa sexta e ele ficou preso no templo, né? Esses 3 dias, sexta, sábado, domingo foi o domingo da ressurreição. Quer dizer, Jesus também passou pelo teste do tempo. E Jesus passou pelo teste do tempo desde quando ele nasceu. Ele foi começar o ministério dele com 30 anos, né? Com 33 ele foi crucificado. Então, tudo tem um teste do tempo. Amém, irmão? Receba essa palavra. De repente, a sua promessa ainda não se cumpriu, mas não quer dizer que ela não vai se cumprir. Ela está passando pelo teste do tempo. Amém? A minha promessa e a tua promessa está diante de Deus. E Deus não se esquece, não. A palavra de Deus diz que Ele tem o nosso nome na palma da mão dEle. Amém? E no tempo exato, no tempo determinado, se eu e você perseverarmos, nós vamos obter a nossa promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba essa palavra e dê uma salva de palmas para Jesus, amém? E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.